Olá, pessoal! Hoje estamos indo para a nossa aula de número 23 do Livro dos Médiuns, sobre formação dos médiuns, com o nosso amigo Marco Bechara. Marco, Atma Namastê. Atma Namastê, deixa eu colocar a minha apresentação. Hoje é uma aula todas as aulas desse curso são muito importantes, mas formação dos médiuns é... Todos vendo meu material? Sim, Marco, estamos vendo isso. Perfeito. Ok, então nós vamos falar agora, talvez, do assunto mais importante para qualquer casa espírita, que é a formação dos médiuns. E nada melhor do que se utilizar do melhor livro que existe sobre médiuns, que é o livro de Kardec, é o livro que ele codificou, que é o livro dos médiuns. Então, nós estamos na aula 23 e vamos começar. Vamos iniciar sempre com um texto de reflexão. O aperfeiçoamento da mediunidade exige perseverança, interesse, disciplina, estudo, amor e paciência. Muitos médios querem começar do ponto onde muitos estão, digamos, terminando. Afoitos, ignoram que o tempo é indispensável ao êxito de qualquer empreendimento, mormente para os de ordem espiritual. Esse tempo a que se refere, você vai ver aqui o autor, Roque Jacinto, é a afinidade. Né? Às vezes o espírito quer trabalhar com o médio, mas ainda não existe afinidade fluídica. Então, às vezes, isso demora um pouco. Tá? Então, a gente não pode querer acelerar isso. O grande equívoco dos médios é deixar todo o trabalho por conta dos espíritos. Raros são os medianeiros que procuram especializar-se em seus dotes mediúnicos ou medianímicos naturais, buscando facilitar o trabalho que os espíritos desejam desenvolver por seu intermédio. Essa reflexão eu tirei do Carlos Bacelli, não foi do Roque Jacinto, não. Roque Jacinto vai ser mais à frente. Um livro maravilhoso, tá, pelo espírito Odilon Fernandes, chamado Médios Facultativos, ok? Então, fica aí a reflexão, né? Eu te diria que o que chama mais atenção aqui é estudo e paciência. É necessário estudar para que o espírito possa se valer da cognição do médio e poder utilizar aquilo. Né? E a paciência de não querer pular etapa, né? O desenvolvimento mediúnico, ele requer tudo isso aqui que o Bacelli chama a nossa atenção. Essa aula trata de formação dos médios, né? No livro dos médios, encontramos especificamente da questão 200 a 218 a orientação para o desenvolvimento da mediunidade e da psicografia, ficando a questão 219 exclusivamente para a mudança de caligrafia. Os demais temas acrescentados nesta aula são orientações e dicas de diversos autores que complementam esse tão importante assunto que é a formação dos médios. Na época de Kardec, talvez a mediunidade mais, não só procurada, tá, mas principalmente exalada pelos médios, era a psicografia. Então, ele se preocupou mais em focar na psicografia. Hoje nós temos né, a gente já viu uma diversidade enorme e a gente vai falar de tudo, tá certo? Em Kardec, podemos verificar as seguintes orientações para a formação de médios escreventes mecânicos, ou seja, psicógrafos mecânicos, onde o espírito se apropria do chakra humeral, né? E através do chakra humeral ele tem acesso ao plexo braquial e consegue manipular a mão do médium. Então, Kardec inicia falando sobre isso. A melhor forma de diagnosticar se a pessoa tem a mediunidade é a experimentação. Olha o que Kardec está dizendo. Muitos centros parece que não entendem isso. Então, você tem que testar o médium, não tem jeito. Fazer um dia, olha, vai ter teste para psicografia, até porque
cada vez mais você encontra menos psicógrafos, tá certo? Ao disponibilizar papel e lápis ou caneta ao candidato, evite tudo que possa atrapalhar o livre movimento das mãos, ok? Então, se houver, por exemplo, um pano em cima da mesa, tá? Que possa atrapalhar, que o médium possa, sem querer, puxar, tira, tá certo? Então, deixa apenas papel e lápis, tá? Ou caneta, para que a pessoa que está ali sendo testada possa verificar suas aptidões. É necessário haver afinidade fluídica entre o médium e o espírito, e isso não ocorre instantaneamente. Às vezes o espírito quer se comunicar assim, mas ele ainda não consegue. Então ele dá pequenas palavras, inicia, normalmente eu já falei isso antes, mas vou repetir, quando o médium vai começar a psicografar, e a gente está treinando ele, né, no início ele não consegue escrever nada, ele bate, por exemplo, o lápis ou a caneta assim no papel, né, dá alguns rabiscos, quer dizer, é como se houvesse uma necessidade de adaptação para que o próprio espírito possa estar ou no comando mental dele, para que ele possa escrever, ou na apropriação do plexo braquial, tá certo? No início, evite evocar é chamar, um espírito determinado. Pode ser que não haja autorização ou que o mesmo não encontre-se em condições. Então, não é qualquer espírito. Eu tive um ente querido que desencarnou, e aí, 6 meses depois, eu vou treinar psicografia, eu vou chamar ele para ver se ele passa alguma mensagem. Tá? Toda vez que um espírito vem ao encontro de um médium para esse tipo de trabalho, essa parceria, tem que haver autorização da espiritualidade superior, tá certo? E, às vezes, aquele determinado espírito ainda não tem essa autorização, tá? Ele não está em condições ainda de fazer isso. Então, prestem atenção. A evocação sempre deve ser feita em nome de Deus. Recomenda-se também pedir ao mentor toda a assistência necessária, afastando os maus espíritos, tá? Então, o mentor é sempre o tutor do trabalho. Então, é sempre bom, tá, que, em nome de Deus e com autorização, por exemplo, do mentor, você possa estar disponível, tá, e se colocar com possibilidades de fazer o trabalho. Quando se quer evocar um determinado espírito bom e simpático, pode-se proceder da seguinte forma: em nome de Deus Todo-Poderoso, peça ao espírito, aí bota o nome dele, que se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito tal comunicar-se comigo. Tá certo? Então, essa é uma passagem 203 do capítulo 17 que a gente está estudando aqui. Para que haja sucesso na comunicação, é fundamental que a pergunta feita ao espírito não seja fútil, ou seja, evite coisas de interesse egoísta, pessoal, né? Sem nenhuma utilidade ao próximo ou a uma coletividade. Por quê? Os espíritos que são autorizados, eles vêm para dar comunicação, mas eles não vêm para atender o seu ego, eles não vêm para atender interesses específicos particulares, tá? É sempre em auxílio do próximo, tá? Então, uma mãe querida que perdeu o filho, já tem lá, sei lá, 8 meses, e ela quer uma comunicação. Então, você sempre tem que estar atento a isso, porque o teu mentalismo é fundamental nesse conceito de treinar psicografia. Você tem que estar disponível, tá? Querer e estar em condições, ok? Para que o espírito possa fazer essa parceria com você. A evocação deve ser calma, séria e de coração, manifestando o desejo ardente de ser bem-sucedida e estar em recolhimento, sem distrações. Então, repara, o silêncio é sempre
de boa índole, né, para o trabalho, para que possa haver realmente o ACIV, a atenção, a concentração, a intenção e a vontade. Tá? Então, o recolhimento é condição sine qua non para o estado de ACIV, que todo médium deve treinar. Atenção, concentração, intenção e vontade. Tá? A comunicação pode acontecer na primeira tentativa ou pode demorar meses. Para evitar perder tempo, recomenda-se utilizar outro médium já capacitado para se saber da real possibilidade de comunicação. Se é o caso, às vezes, determinados centros estão em treinamento e, às vezes, um dos médios que conseguiu, né, fazer algum tipo de comunicação está ali no meio deles. Mas se na primeira tentativa, né, se ali nas tentativas iniciais, porque às vezes tem uma plateia, tá, que está aguardando a psicografia. Então, o que acontece? Se algum médium não conseguir, tá, naquele momento, tá, então não perca tempo. Kardec diz para, naquele momento, substituir esse médium, tá, por outro já capacitado. Por quê? Para que não haja, vamos dizer assim, uma frustração de quem foi nesse local para receber uma psicografia. Tá? A gente fazia muito isso na época que eu trabalhava lá no Recreio dos Bandeirantes, no Ramatiz. Tá? Tinha dias que eram específicos e pessoas recebiam psicografia. Então, tinha, às vezes, determinado médico que não estava no dia dele, ou não se preparou, então, imediatamente era substituído, tá certo? A pergunta dirigida ao espírito deve ser objetiva e específica, a fim de evitar respostas de um modo geral, respostas vagas. Tá? Então, perguntas que, né, o espírito possa dizer sim, aconteceu, não aconteceu. Você está com saudade? Estou com saudade. Tá? Então, esse tipo de coisa facilita a comunicação. Em casos espíritas, onde existem poucos médios escreventes, recomenda-se realizar um teste. Olha o que a gente falou. As pessoas que acreditarem terem faculdade mediúnica são colocadas em uma sala com papel e lápis e se faz a evocação. Em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos consentirem em se comunicar pelas pessoas aqui presentes. Quase sempre um dos testados vai realizar a manifestação. Ou seja, sempre vai ter pelo menos um que vai conseguir fazer a psicografia. Repara, nós estamos falando de experimentações, como disse Kardec, e treinamento. Isso é treinamento, tá certo? A faculdade medianímica da psicografia deve ser sempre com objetivos nobres de ajuda ao próximo. Ou seja, importam a pureza da intenção, o desejo, a boa vontade e a fé sincera. Porém, é necessário haver predisposição orgânica. Tá? Se o médium não tem esse dom, tá? Não adianta você forçar. Porém, sim, bom você testar todos os médios que acreditam terem o dom. Por isso que Kardec diz que é fundamental o treinamento, a experimentação, para verificar a possibilidade de desenvolvimento. Cuidado para não insistir demais ou querer acelerar o processo de psicografia, evocando qualquer espírito, em locais não adequados ou não se tendo as devidas precauções do preparo e da prece. Quase sempre, quando a comunicação ocorre, é feita com espíritos equivocados, quando você acelera, tá? Então pode vir um espírito equivocado, brincalhão, que está querendo ali se manifestar. Lembremos-nos que os espíritos bons não perdem tempo com coisas levianas ou na sustentação do orgulho e da vaidade do médium, tá certo? Ainda em Kardec, a partir do item 214, o mesmo faz orientações aos médios escreventes, intuitivos ou inspirados, aquele onde o espírito se utiliza, né,
do acesso, né, ao chakra da testa e ao chakra ajna. Então, ou é através da intuição ou da inspiração. Vem à mente, né, o recado, a comunicação. É normal questionar-se se a comunicação é sua ou vem do espírito comunicante. Isso é muito comum. Tá? Os médicos que estão em treinamento, eles, às vezes, eles estão ali conscientes, tá? Ninguém está inconsciente, e se for um psicógrafo intuitivo ou inspirado, ele está consciente, e às vezes acontece dele ter aquele impulso, mas ele mesmo, o médium, questiona-se se aquilo foi dele ou se foi realmente o espírito. Por quê? Porque vem à mente. Então, realmente, no início, muito confuso, tá? Então, Kardec deixa claro para que isso não dê muita importância a isso. Simplesmente continue. Com o passar do tempo, inicia-se o processo de distinção. Tá? O médico, com o passar do tempo, né, ali experimentando sempre, fazendo os testes, treinando, ele começa a entender, não, eu não tinha nenhum tipo de pensamento dessa natureza, e veio, é porque não é meu. Então, isso faz parte do processo. A cada qual é dado segundo a sua necessidade. O que importa não é o tipo de mediunidade que alguém tem, e sim o uso que o faz dela para auxiliar na construção de um mundo melhor. Tá? A obra necessita de trabalhadores diferenciados em aptidões. Se todo mundo fosse igual, todo mundo teria a mesma mediunidade. E tem vários tipos de mediunidade. Tá? Então, Kardec deixa claro que existe um conceito de trabalho conjunto, cada um faz a sua parte. É igual você dizer, o engenheiro é mais importante que o gari. Não, não é. Cada um tem a sua importância. É da mesma forma, fazendo aí uma metáfora, tá certo? A formação de melhores médios passa obrigatoriamente pela necessidade de nos tornarmos melhores pessoas com mais maturidade no relacionamento com o próximo. Isso aqui é fundamental. Muitas pessoas se acham bons médios, se acham que estão em plena condição, mas, enquanto pessoas, são déspotas, tá? Não tratam bem as pessoas. Então, preocupado com isso, quando eu coordenava desenvolvimento mediúnico, eu obrigava, é a palavra certa, as pessoas lerem esse livro aqui, ó, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é um clássico da literatura, vamos dizer assim, sobre esse assunto. Tá? Talvez isso seja a coisa mais importante para a pessoa iniciar a boa mediunidade, é se tornar uma boa pessoa. Tá? Então, eu faço, antes de começar a citar as coisas do livro, eu faço um lembrete aqui. Da mesma forma que necessitamos do espelho para nos vermos fisicamente, necessitamos do outro para nos vermos psicologicamente. É o chamado eu moral. E para crescermos como pessoa, é necessário saber colocar em prática um velho ditado grego. Necessitamos trocar espelhos por janelas. Quando você troca espelho por janela, você passa a ver o outro, tá? Passa a ter empatia, passa a se colocar no lugar das pessoas. E quando você apenas com o espelho, você só vê você. Dessa forma, quando você troca espelho por janela, conseguiremos ver o outro e saber se colocar no lugar do outro. Aí sim, podemos ter compreensão sobre como ele vê as coisas, seus interesses, seus valores e suas crenças. Temos que desenvolver esta competência, tá? De ver o próximo, ver a necessidade do próximo. Então, a gente se utiliza desse preâmbulo aí antes de falar do livro especificamente. A outra coisa é, a humanização depende do relacionamento e da comunicação. É interessante, eu coloquei esse tema aqui, porque quando você pega Emmanuel, ele diz que o ser tem que primeiro se humanizar, ele tem que aprender a ser
humano, tá? Porque nós, por muitas vezes, agindo na emoção ou no instinto, tá? Na emoção, você age com o cérebro límbico, no instinto, com o cérebro reptiliano, tá? Então, a gente começa a ver que para você realmente ser chamado de ser humano, você tem que agir com o córtex cerebral, com o seu cérebro. Você tem que pensar. E quando você pensa, você vê essa atitude minha, ou essa fala minha, ela gera consequências. Então, esse conceito é fundamental, né? A relação real-ação sempre vai gerar atrito. E se gera atrito, gera desgaste, tá? Então, a comunicação é a ação que une com alguém. Então, para pensar sobre isso, sobre a palavra relacionamento, que é real ação. Se é uma real ação entre duas pessoas, produz atrito e todo atrito produz desgaste. Tá? E a comunicação é a ação que une com alguém. Tá certo? Muita gente parece que não entende isso. Então, ela só quer falar, ela não quer escutar, ela não se coloca no lugar do outro. Tá? Então, aqui tem uma representação em desenho, né? Imagine você aqui e aqui o outro. Então, a relação entre dialogar, ou seja, você fala para a pessoa e deixa a pessoa falar para você. Você tem que saber ouvir também. Tá? E tem que haver respeito. Mesmo que você não concorde com o que o outro fala, você tem que respeitar a forma daquela pessoa ver. Tá? Os princípios organizadores de uma pessoa, de qualquer pessoa, são os valores que ela tem e as crenças. Isso é dado pela sua educação e pela cultura. Agora, coloca esse mesmo princípio aqui para o lado de cá. E aí, se isso acontecer, o que vai acontecer nessa relação? A confiança. Então, a confiança é produto de princípios organizadores da mente do ser humano. Mas ela não está só contigo, ela também está com o outro. Então, vale a pena você refletir sobre isso. E agora vamos ver, então, esse livrinho aqui. É um livrinho simples, tá? Mas ele é maravilhoso. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Ele, para você ter uma ideia, né? Eu peguei a edição que bota lá, mais de 50 milhões de exemplares vendidos. É um livro que eu te diria, né, que é clássico, tá? Como quando eu coordenava desenvolvimento mediúnico em casas espíritas e também em centros umbandistas, eu obrigava as pessoas a lerem o livro. Pô, Marco, mas não consigo comprar, faz de conta, eu não tenho dinheiro. A gente sempre tinha de 2, 3, 4, 5 livros, às vezes, dentro da casa, e a gente emprestava para aquelas pessoas que não tinham condições. E o livro é barato. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma síntese dos aspectos mais importantes desse livro. Tá certo? Eu não vou abordar todos, porque é muita coisa. Então, eu vou falar coisas principais e vou pincelar para que vocês tenham ideia da importância do conteúdo que esse livro traz. Eu vou começar com a frase: qualquer idiota pode criticar, condenar e queixar-se. E a maioria dos idiotas faz isso. Mas é preciso ter caráter e autocontrole para ser complacente e saber perdoar. Um grande homem demonstra sua grandeza pelo modo como trata os pequenos. Isso aqui é muito importante. Perdoar, todo perdão, né? Perdonare. Então, eu sou todo doação, tá certo? Demonstre interesse verdadeiro pelas pessoas. Eu não vou ler tudo, vocês vão receber esse material, a Simone vai passar para vocês, então vocês vão poder ler com mais propriedade. Então, vamos continuar. Como fazer com que as pessoas gostem de você? Uma síntese. Sorria sempre, trate as pessoas pelos seus nomes, seja um bom ouvinte, fale sobre coisas que interessem as outras pessoas. Faça sempre a outra pessoa sentir-se importante. Continuando, como persuadir as pessoas para o seu modo de pensar. Jamais faça uma pessoa se sentir envergonhada na presença de outra pessoa. Evite discussão, mesmo quando estiver coberto de razão. Tá? Respeite a opinião alheia.
Nunca diga a uma pessoa que ela está errada. Admita que você pode estar errado, mesmo tendo certeza absoluta de sua falta ou comportamento. Está começando a entender o que é o conteúdo desse livro? Tá? Vamos continuar, porque vale a pena, né? Eu grifei as coisas que eu vou falar, mas vale a pena depois vocês lerem com carinho. Continuando agora, como persuadir as pessoas para o seu modo de pensar. Se errar, reconheça o erro imediatamente e com ênfase. Se verificar o erro do outro, não o diga que errou. Olha a diferença. Uma coisa é você errando, tá? Aí você reconhece. Aí você viu o outro errar. Não fica colocando ao vento aquele erro. A pessoa pode ficar magoada com você. Mesmo tendo sofrido algo de outra pessoa, ao chamá-la para uma conversa, não o faça com os punhos cerrados, ou seja, já vai ali com intenção de repreender, tá? A pessoa, às vezes, comete erros, como todo ser humano comete erro, errar faz parte da natureza humana, mas é importante você tentar despertar a consciência daquela pessoa para que ela possa, da próxima vez, se corrigir, tá certo? E não é você que corrige ela, é ela que se corrige. Continuando, como persuadir as pessoas para o seu modo de pensar. Utilize-se do exórdio. Isso aqui é um conceito que é estudado na Escola Superior de Guerra, para você ter uma ideia, tá? Da forma que você deve falar para a pessoa. Existem 4 estágios quando você quer persuadir, tá? O exórdio. Os 4 estágios são exórdio, afirmação, prova e peroração. Eu vou explicar cada um. O exórdio é aquele momento em que você ganha a simpatia das pessoas, tá? Você fala coisas que ela quer ouvir, você fala coisas que ela acredita, você fala coisas que ela se sinta bem, né? Pode ser um elogio até, tá? A afirmação é você dizer a mensagem curta e grossa sobre o porquê daquele diálogo. A prova é, se você acabou de afirmar alguma coisa, você tem que demonstrar, né, como você observou aquilo. Então, você vem com a prova. E a peroração é o resumo de tudo. Então, isso é uma técnica muito antiga, utilizada ainda pelos gregos, e que foi muito utilizada na escola romana para formar os primeiros advogados. Tá certo? Então, isso aqui é muito importante, você saber lidar com essa técnica, tá? Chama-se técnica persuasiva, tá? Exórdio, afirmação, prova e peroração, tá certo? Depois você vai ler com cuidado, né? E se tiver dúvida, pode perguntar a Simone, que ela me passa a pergunta e eu respondo. Em uma conversa, faça perguntas abertas e deixe o outro falar, sem interromper, mesmo que você não concorde. Tem pessoas que parece que não sabem ouvir. Elas só sabem falar. Foram treinadas para falar, mas não foram treinadas para ouvir. Às vezes o outro está falando a maior besteira do mundo, tá? Deixa ele terminar a frase dele, tá? Nunca tente impor suas ideias. Sugira. Deixe a outra pessoa tirar suas próprias conclusões. Ainda continuando como persuadir as pessoas para o seu modo de pensar. Procure ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Mostre-se simpático às ideias e desejos alheios, mesmo não concordando. Tá? Depois você faz a pessoa refletir, né? E ela mesma vai chegar à conclusão que aquela ideia que ela passou não é boa. Mas no momento inicial, tem pessoas que são grossas, né? Não, fala isso. Principalmente aqueles que estão em cargos de chefia. Tá? Isso deveria ser dado para toda pessoa que dirige outras pessoas, ou seja, os chefes, né? Tem chefes que são extremamente mal educados, indelicados e não sabem realmente o que é a relação humana e a comunicação entre humanos, tá? Acredite sempre que as pessoas são honestas, falam a verdade e desejam cumprir suas promessas e compromissos, tá? Não adianta você acreditar que vai entrar num diálogo e já vai desconfiar logo da pessoa. Primeiro ouve, né? Para ver se a pessoa está falando coisa com coisa. Ao conversar com alguém, demonstre sentimentos na sua fala e nos seus gestos, tá? Então, você não vai zombar,
do que a pessoa falou, você não sabe como aquela pessoa vai interpretar isso. Então, você demonstra sentimento, que está entendendo, né? Normalmente, um simples balançar de cabeça, tá? A neurolinguística nos ensina isso, tá? É suficiente para você passar para a pessoa que você está conversando e concordando com o que ela está falando. Mesmo que depois, na continuidade da conversa, você fale assim, eu tenho uma outra forma de ver. O que você acha disso? Tá? Todo ser humano carrega consigo uma natureza competitiva. Saiba trabalhar com este fator do ego humano. Tá? Então, você não pode imaginar que o outro é completamente, vamos dizer assim, assertivo. Tá? Ele tem ego também. E, por muitas vezes, esse ego também está insuflado. Tá? Nós também temos esse problema do chamado egoísmo. Então, a pessoa vê só com os olhos dela. Então, a pessoa que está no comando, que é, vamos dizer assim, chefe, ela tem que se colocar no lugar do outro e entender que aquela pessoa tem falhas também, tá? Como qualquer outra pessoa. Como modificar as pessoas sem ofender ou provocar ressentimentos? Cada coisinha dessa que eu boto aqui em cima é praticamente um capítulo do livro, tá? Então, estou fazendo uma síntese. Se, em um diálogo, quiser chamar a atenção de alguém, repreender ou corrigir um erro observado, inicie com um elogio, é o exórdio, tá? Então, eu vou chamar a atenção de uma pessoa, isso me lembra quando eu fiz a minha dissertação de doutorado, uma das pessoas que fazia a análise da banca, né, que estava na banca, ela começou me elogiando, não, você é um aluno brilhante, não sei o quê, para depois chamar a atenção de um equívoco que talvez eu tenha cometido. Tá? Então, isso é muito comum, né, em bancas, né, de análise de dissertação ou de tese de doutorado. Tá certo? Se flagrar alguém cometendo um erro, não chame sua atenção na hora. Finja que não viu. Né, e demonstra a forma correta, né? Depois você chama a pessoa e demonstra, olha, evita fazer isso, porque se outra pessoa visse, ia pegar mal, tal, tá? Então, seja discreto. Não queira fazer alarde e colocar ao vento o erro dos outros, tá? Sempre demonstre complacência e paciência com os erros e a falta de experiência dos outros. Como eu falei para vocês, não existe ser humano que não seja falho. Todos nós somos falhos. Todos nós erramos. Todos nós temos crenças que depois você fala assim, meu Deus, como é que eu pude acreditar nessa coisa lá no passado? Tá? Todos nós temos esse processo evolutivo. Antes de sugerir uma nova, né, coisa, né, fale dos seus próprios erros. Né? Isso funciona muito. Fala assim, eu também via dessa maneira. Eu também já errei várias vezes quando eu pensava assim. Tá? Então, quando você se coloca também como um ser humano falho, a outra pessoa fica mais atenta ao que você vai falar. Tá? E quando nunca digo, você errou, não, ela cometeu um pequeno engano. Seja educado. Esta é a palavra. Como modificar as pessoas sem ofender ou provocar ressentimentos? Tá? Então, como é que você pode fazer com que as pessoas possam iniciar um processo de modificação de atitude ou da própria fala? Ninguém gosta de receber ordens. Aprenda a sugerir e a fazer perguntas reflexivas para o outro. Nunca faça ameaças, não grite, não exponha o outro ao ridículo ou o envergonhe. Elogie o menor progresso e também cada novo progresso das pessoas. Tá? A aprendizagem é um processo libertatório. Tá? O nome já diz, nega, eu nego prender, eu nego estar preso. Então, quando você nega estar preso, é um processo de admitir isso, tá certo? Então, sempre no menor progresso da pessoa, elogia, puxa, você está indo bem, né? É justamente o que a gente não vê por aí, né? As pessoas são extremamente mal educadas e grosseiras. Como modificar as pessoas sem ofender ou provocar ressentimentos, tá?
Atribua à pessoa uma boa reputação, elogie e manifeste estar interessado no assunto dela ou no que ela tem a falar. Em um diálogo objetivando corrigir defeitos, primeiro elogia o exórdio, né? O que a pessoa vem fazendo de certo, de bom. Tá? Busque valorizar o que a pessoa acredita, aprenda a sugestionar ou sugerir. Tá? Olha, eu sugiro a você que pense sobre isso ou faça dessa maneira. Tá? Isso são bons modos para você reeducar alguém. Então, nós vimos, na realidade, o que leva você a se tornar uma melhor pessoa. Por quê? Porque você jamais será um bom médium se não for uma melhor pessoa. Tá? Então, Kardec chama com muita evidência essa necessidade de se tornar melhor pessoa para ser um melhor médium, e nós acreditamos que o livro do Dale Carnegie traz essas reflexões para você mudar a sua atitude, né, a sua forma de agir, principalmente com o próximo. Agora vamos ver, então, agora sim, o Roque Jacinto, tá? Algumas dicas muito legais que ele traz no livro Desenvolvimento Mediúnico. Mediunidade é um programa de serviço. Não se pedirá que somente os anjos ou as criaturas imaculadas venham a exercitá-la na face da terra. Embora não tendo que possuir a perfeição para utilizá-la, deveremos dotar-nos de um mínimo de condições que nos assegure contato enobrecedor. Essa mínima condição, eu te diria que é a reforma íntima. Então, se você ainda não fez a sua reforma íntima, eu aconselho você ir lá no site do GRESG e procurar o curso de reforma íntima, né? Que está gravado, tem material didático lá. É um curso necessário, talvez a coisa mais importante que você deva fazer na sua encarnação atual. Toda universidade tem vestibular. Olha aí a chamada do Roque Jacinto. Toda universidade tem vestibular, tem teste. Evangelizar-se nos comportamentos é a necessidade. Caramba, ele está falando de reforma íntima, evangelizar-se. Desenvolvimento é polimento moral, renovação de ideias, alargamento de propósitos humanitários, pedindo muita renúncia de nossas preferências habituais para ter sucesso. Tá? Então, você começa a estar em desenvolvimento espiritual quando você começa a ter isso na sua cabeça. É renovação de atitude, renovação de ideias, alargamento de propósito humanitário, sempre estar pronto para servir e não para ser servido. Tá? Então, o Roque Jacinto nos chama a atenção nesse livro de Desenvolvimento Mediúnico, no capítulo 6, que ele chama de pré-desenvolvimento. Tá? Ainda Roque Jacinto, tá? A mediunidade como mandato de serviço cristão convida-nos à renovação do clima espiritual do nosso lar, ou seja, evangelho no lar. Tá? Então, isso é fundamental. Rompimento com o egoísmo, isso aqui é a coisa mais difícil. Só é possível com a prática efetiva da reforma íntima. Revisão e reconstrução dos hábitos. Aniquilamento do orgulho e morte ao individualismo. Ou seja, tudo isso aqui você consegue com a prática e a reflexão da sua própria reforma íntima, que nada mais é do que essa transformação moral, como Paulo dizia, o homem velho morre e nasce um novo homem. É necessário nascer um novo homem. Tá? Então, lembrando Paulo de Tarso, tá? É exatamente o que Roque Jacinto nos chama a atenção. Para alcançar esses 5 objetivos aqui, que são fundamentais, a recomendação de nossos mentores, né, Roque Jacinto falando, a todos os que se inscreverem para o desenvolvimento de seu sentido mediúnico, é a instalação imediata. Olha o que o Roque Jacinto está falando. O culto do evangelho ao lar, que é higienização, harmonização e equilíbrio na sua própria casa,
culto da assistência, trabalho na casa espírita. É fundamental. Não importa, não tem trabalho mais importante. Ah, eu conheço fulano que está na mesa mediúnica. Ele é mais importante do que aquela pessoa que fica recebendo as inscrições. Não é, não é. Cada um tem a sua importância numa casa. É aquele exemplo que eu dei do gari, né? O gari tem tanta importância quanto o engenheiro. Cada um na sua seara de trabalho. A reforma íntima é fundamental, como a gente vem falando, que é o autoconhecimento para a transformação moral. A frequência no templo espírita cristão, ou seja, assistir palestra pública. A palestra pública vai dando a você oportunidade de reflexão. Às vezes, falado a mesma coisa em todas as palestras, mas cada instrutor, cada palestrante fala de uma maneira. E, às vezes, um toca mais o outro, né, do que o outro. Então, é sempre importante você assistir às palestras nas casas espíritas. E os estudos coletivos da doutrina espírita. Ou seja, se puder, faça cursos. Por quê? Porque os cursos fazem uma espécie de acelerar a tua, não só mediunidade, mas principalmente a tua capacidade de se tornar uma melhor pessoa e um melhor médium, ok? Eles são imediatos, por isso, alicerce onde se edificará a mediunidade enobrecida em Jesus. Tá? Roque Jacinto termina dizendo que isso aqui tem que ser imediato. Não dá para pensar num médium querendo ser um bom médium, né? Sem se tornar uma melhor pessoa e sem fazer essas coisas que ele recomenda aqui. Tá? Isso está no capítulo 7 do livro, né, dele, chamado Iniciação Mediúnica. Ainda no capítulo 9, sobre variedade de dons, olha o que Roque Jacinto fala para nós. Nenhum médium deve interessar-se pela generalização de sua faculdade, abraçando vários dons mediúnicos simultâneos. Correrá o risco de confundir-se e não ajustar ao plano de serviço efetivo que lhe confia a espiritualidade. Caberá ao médium dedicar-se a um dos setores de sua faculdade, dando-lhe o máximo rendimento. Isso corrobora com as coisas que a gente já vinha falando nas aulas passadas. A importância da faculdade não está jamais em si mesma. Repousa antes no bom uso que dela se faça. E o primeiro traço a revelar um trabalhador fiel e digno é a satisfação com que desempenha os seus encargos no setor de trabalhos a que se entrega. Então, Roque Jacinto corrobora tudo o que Kardec vem falando e tudo que você vê nos livros do Divaldo, através, né, do pensamento de Joana. Então, isso é universal. A gente tem que pensar sobre isso. Ainda no capítulo 11, Roque Jacinto, né, no capítulo Desenvolvimento Mediúnico, nos diz o seguinte: desenvolver mediunidade é aprimorar nossa capacidade de relacionar-nos com os espíritos. Ou seja, afinidade. Para você afinizar com o espírito, ele precisa sentir que você tem um padrão moral que vai ser exaltado no seu campo áurico, e o espírito percebe isso. Tá? Então, quanto mais moralidade você tiver, mais consciência da necessidade de se melhorar, mais o espírito vai oportunizar trabalhos com você. Por isso é que a dona Maria Modesto Krau diz que a mediunidade é de parceria. O médium tem que se preparar. Não é mais aquela época que o médium é cavalo, que o médium é instrumento, que o médium é meio. Tá? O médium é parceiro. É a nossa educação psíquica, tá? Roque Jacinto chama isso de educação psíquica. O burilamento da faculdade mediúnica liga-se intimamente ao nosso comportamento moral, né? Que a gente vem falando. Para relacionar-se com espíritos nobres, não basta apenas querer. É fundamental que criemos um interesse recíproco e efetivo. Um espírito maior
só se aproxima do aprendiz quando este possua condições de absorver-lhes as lições e ajustar-se ao esquema de serviços. Um espírito elevado é um mestre, educando-nos, tá? Moralmente, ou seja, ampliando a nossa visão do bem e do mal, optando pela prática do bem. Elevaremos nossas vibrações fluídicas individuais e estabeleceremos um vínculo com as esferas mais altas. Aqueles médios orgulhosos que acham que só recebem espíritos superevoluídos, eles são os primeiros a entrar em processos de obsessão, tá? Principalmente de partes que envolvam a psique dele, trazendo uma fantasia, tá? E esse estado é extremamente perigoso. Então, você sempre tem que estar atento ao trabalho de parceria. Não é você que faz. Não importa o quanto você estudou. O trabalho sempre é dos espíritos, tá certo? A parceria necessária é o seu preparo moral, ou seja, sua reforma íntima, e o seu estudo. É isso que faz a parceria acontecer. Roque Jacinto encerra esse capítulo deixando claro que é necessário treinarmos diariamente em todos os lugares e com todas as pessoas essa nossa capacidade de nos tornarmos melhores pessoas. Baseado nessa frase de Roque Jacinto, é que eu acredito que fui buscar, né, o livro do Dale Carnegie como base para você entender melhor o que é ser uma melhor pessoa, tá? E, logicamente, sendo uma melhor pessoa, você vai ser um melhor médium, tá certo, meus irmãos? Encerrando aqui o Roque Jacinto, no capítulo 19, ele ainda deixa um recado sobre mediunidade e estudos. Vamos ver. Os espíritos utilizam o nosso recurso. Olha aí como é importante utilizar. Eu já disse em aulas passadas que quando, por exemplo, um espírito vai dar uma mensagem, ele faz como se fosse uma biblioteca, tá? Para dar essa mensagem. Ele fala assim, olha, eu vou pegar esse conhecimento aqui, tá? E vou trazer à tona e vou chamar a atenção. Isso pode ser através da fala, do pensamento, da escrita, tá? Então, eles utilizam dos nossos recursos. Se você não tem o recurso, se você não tem o conhecimento, tá? Você teria que ser médio inconsciente, né? E a gente sabe que no século XXI, no momento que estamos, cada vez mais é muito raro médios inconscientes. Os médios são conscientes, daí o conceito de parceria. Então, se entesourarmos conhecimento e bondade em nossa alma, encontrarão eles, os espíritos, uma fonte razoável que poderão multiplicar a benefício de todos os que nos cercam. Não poderemos ser bons medianeiros se lhes oferecermos ou apenas a bondade ou apenas o conhecimento. Preciso é que ambos, tanto a bondade quanto o conhecimento, os recursos se conjuguem, aproximando-nos psiquicamente de sua própria posição, a fim de fazer-nos bastante úteis. Anotemos que eles são bons e sábios. A doutrina pede consciência de dos nossos atos. Jesus nos tem enviado companheiros que se internam em carne e que convivem conosco, no mesmo plano visível, trazendo-nos o ensinamento verbal que se nos faz imprescindível. Os explicadores espíritas se multiplicam. Amanhã ou depois, Marco, eu posso dar aula de espiritismo? Se você achar que tem conhecimento, isso faz parte, né, da necessidade da humanidade. Aumentar o número de pessoas que possam explicar sobre o espiritismo. Tá? Isso é muito importante. Basta que aspiremos a sua convivência e eles usarão o seu tempo para conversar conosco, elucidar-nos temas, né, doutrinários decisivos para a nossa existência e para o nosso trabalho.
Como ele falou aqui dos explicadores, eu vou dar o meu exemplo. Eu estudo o tempo todo. É fundamental você estudar para ter o conhecimento, não só para explicar às pessoas, mas para que você possa oportunizar aos espíritos darem melhores intuições para você, inspirações, perdão, tá? Durante o desdobramento, conversarem com vocês, explicarem coisas que estão ali na sua cognição, tá? Então, Roque Jacinto termina no capítulo 19 falando sobre isso, né? A necessidade do estudo para que realmente você seja bem aproveitado. Eu só tenho a agradecer aos que ficaram conosco até esse momento, né? E leiam com calma esse material, reflitam sobre tudo que foi colocado e, principalmente, quem não comprar o livro do Dale Carnegie, tá? Leia com cuidado essa síntese que eu fiz aqui neste material que vocês estarão recebendo, ok? Atma Namastê, bom domingo a todos e até a próxima semana, onde continuaremos falando desse livro tão importante que é o Livro dos Médiuns. Beijo no coração de cada um de vocês. Um abraço.